Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos a mais um episódio do programa Curiosidade Animal. E desta vez falando sobre os animais que mais tempo jejuam. Sabe aquele lance de ficar sem comer e beber por vários dias? Alguns conseguem ficar anos. Não me pergunte como. Mas isso vocês vão conhecer agora mesmo. E até daqui a pouco. Por incrível que pareça, o mamífero que mais consegue ficar tempo sem comer é o cachorro. Isso mesmo, um animal doméstico. Ele é um mamífero que consegue manter certa temperatura corporal para permanecer vivo. O metabolismo dele atua para manter a temperatura do corpo em momentos quando o ambiente externo é mais frio do que a temperatura mínima que o cão necessita. E, portanto, tem que comer para alimentar seu metabolismo. Claro que há casos de cães vivendo por incríveis longos períodos sem comer alimento. Há inúmeros casos onde cães têm até sido conhecidos por sobreviver por semanas, e um caso de um cachorro que seguiu por quase 3 meses sem comida. A ave mais resistente é o pinguim imperador. O pinguim imperador consegue ficar sem comer durante 120 dias. Passam de 3 meses, hein? No caso do macho, ele recebe a duvidosa honra de permanecer com o único ovo do casal para o inverno, enquanto a fêmea segue e encontra para si algum alimento. E é nesse período de incubação que o macho abriga o ovo com seus pés. Este não come nem bebe nada. Mas não é tudo. Quando a fêmea retorna, o macho pode seguir para a obtenção de algum alimento. Muitas vezes, mesmo fraco, ele tem que caminhar até 120 km para chegar ao mar. O crocodilo. Este é o réptil mais resistente. Tempo sem comer, 3 anos. O crocodilo é um réptil antigo que regularmente segue por longos períodos sem comida. Como os crocodilos dependem exclusivamente da temperatura externa para regular sua temperatura corporal interna, com exceção do arquejo ou movimento entre o sol e sombra, eles não precisam de alimento para manter um metabolismo que mantém a temperatura corporal. São eficientes em armazenar energia em seus corpos e são capazes de comer grandes refeições. Se deve à capacidade da permanência sem movimento reduzido por longos períodos. Significam que podem seguir sem comida durante esse tempo citado, ou seja, 3 anos. O sapo é o anfíbio mais resistente. Seu tempo sem se alimentar dura 16 meses. A capacidade que eles têm de respirar através de suas peles, e esses podem sobreviver sob condições que permitem isso, como a única forma de obter oxigênio em seu corpo. O sapo pode hibernar ou entrar em um estado dormente que usa tão pouca energia, que pode permanecer desta maneira por meses. E para ser bem exato, algumas dessas espécies de sapos se permitem congelar. Seus órgãos internos são protegidos por altos níveis de glicose, e quando a temperatura aumenta, o coração deles inicia novamente e eles seguem como se nada tivesse ocorrido. Dipnoico. Dipnoico é um peixe de água doce. A resistência em relação à sua alimentação consegue durar 4 anos. Capaz de sobreviver incrivelmente longos períodos sem se alimentar. Como eu citei agora, 4 anos. Um aquário em Chicago teve um dipnoico em cativeiro pelos últimos 81 anos. Geralmente em período de estiagem, cavam um buraco de até 1 metro e vivem ali durante 6 meses a 4 anos. Mesmo que gaste pouca energia, seu metabolismo continua consumindo as energias das proteínas musculares. E quando as chuvas retornam, eles estão fracos e magros. Em menos de 1 mês, eles retornam ao estado anterior após se alimentarem. Proteus anguinus. É um invertebrado. O seu tempo sem comida, acredite se quiserem,
consegue ficar 10 anos sem se alimentar. Um predador de pequenos caranguejos e caracóis, extremamente bom em armazenar alimento no corpo como lipídios e glicogênio. Quando lhe falta comida ao redor, reduz a taxa metabólica e se torna inativo, no qual vive de reservas de nutrientes. Verificações documentadas demonstram que essa criatura pode viver até 10 anos sem comida. É um recorde. O recordista, na verdade. Aranha. Este aracnídeo consegue ficar sem se alimentar durante 18 meses, no qual ela tem um metabolismo excepcionalmente baixo em comparação com outras criaturas. A aranha Rabbit-Hutch stetoada bipuncata é encontrada em toda a América do Norte e Europa. Foi mantida em cativeiro por 18 meses sem água ou comida e não mostrou nenhum sinal de angústia. E então, o que vocês acharam? Como tem animais que conseguem ficar tempo sem comer e sem beber? São recordistas. É isso aí, pessoal. Por esse mês é só. Eu aguardo vocês no próximo mês com outro episódio inédito do programa Curiosidade Animal. Que Deus abençoe vocês e até lá.